Olá! Então, o nosso encontro de hoje, nosso primeiro encontro da jornada do terapeuta, nós vamos falar sobre os chakras inferiores. Para fugir daquela mesmice, né, de sempre, onde as pessoas falam sobre o nome em sânscrito, a gente fala questões pertinentes ao chakra, que é muito básico. É claro que nós vamos também trazer essa abordagem, mas nós vamos muito mais do que isso, nós vamos falar sobre uma nova tendência de se trabalhar como um terapeuta. Então, Jornada do Terapeuta é um evento 100% online, 100% gratuito, onde vai oferecer para quem estiver aqui uma visão nova de tendências que já estão acontecendo, principalmente vindas da Europa, para o terapeuta aplicar em seus espaços terapêuticos. Muitas pessoas se dedicam a estudar inúmeras técnicas, realmente estudam as técnicas, realmente aplicam essas técnicas em si próprio, na sua família, em amigos próximos, e levam, inclusive, para os seus espaços terapêuticos. E isso, muitas vezes, é motivo de dúvida se o trabalho que está sendo executado é um trabalho que verdadeiramente oferece os resultados, os melhores resultados para quem recebe a técnica, e se é o melhor para o terapeuta que se dedica a aplicar com tanta propriedade, né, com tanto amor naquilo que faz no dia a dia. Na verdade, a questão de se trabalhar com as técnicas integrativas, com as terapias holísticas, constelação familiar sistêmica, técnicas de limpeza como pêndulo hebreu, as técnicas vibracionais multidimensionais, que estão realmente cada vez mais técnicas estão chegando para todos nós. A questão de se trabalhar com todas, de ter essa facilidade, né, barras de axis, teta healing, de trabalhar com todas essas técnicas qual é a melhor técnica, qual é a melhor técnica que eu posso utilizar. Então, sempre é essa dúvida, né? Eu sempre aqui, com os meus alunos, é sempre essa dúvida que as pessoas acabam demonstrando, né? O que fazer? Então, nós vamos lá. Eu já vou começar logo de cara falando para vocês que as novidades são as seguintes. Um terapeuta, qualquer técnica, ela sempre vai ser uma técnica eficiente. Existem pessoas que elas recebem melhor uma técnica, outras pessoas recebem melhor outra técnica, né? Então, existem pessoas que gostam do Reiki, existem pessoas que gostam de técnicas multidimensionais, seja de sírios, arturianos, pleiadianos, enfim, cada pessoa, pela sua própria característica, pela facilidade, pela sinergia que tem ali com a técnica, e muito disso é transmitido pelo facilitador, cada um tem a sua preferência. A verdade é essa. Porém, todas as técnicas, nós trabalhamos com terapias integrativas. Todas as técnicas, elas versam, né? Elas têm um ponto em comum, que é os meridianos, os chakras, o campo áurico. Disso, ninguém escapa. Nenhuma técnica foge disso. Agora, se esse é um ponto tão importante, por que a gente não adota padrões, protocolos que fazem com que o nosso trabalho seja muito mais eficiente e muito mais assertivo? Já para esclarecer a dúvida de vocês, eu vou começar já no assunto que é o assunto novo, né? O assunto novidade aí dessa jornada do terapeuta. Nem todas as técnicas, nem todas as pessoas vão funcionar com constelação familiar. Nem todas as pessoas vão funcionar com uma técnica multidimensional.
É óbvio que a energia flui, a técnica vai, a estrutura vai ser funcional, a pessoa vai absorver daquela energia o que ela pode absorver, porém, se nós tivéssemos um protocolo onde nós pudéssemos investigar essa linha dos chakras, seria muito mais assertivo se eu identifico, por exemplo, que no chakra básico de uma pessoa, eu tenho ali um bloqueio, é muito mais assertivo, a depender do bloqueio, eu trabalhar com uma técnica de constelação familiar, onde desata os nós com o seu genitor, que estabelece a comunicação, a melhor comunicação com a energia do dinheiro. Então, visualmente, é muito mais fácil trabalhar de maneira profissional. E aqui, profissional, não é no sentido de você pagar uma associação, um órgão de classe, porque nós não estamos obrigados a isso, né? Se associa a essas classes quem quiser se associar, mas o que é vantagem? A vantagem é você receber de todo o material, de toda a literatura, algo já compilado para que nós possamos trabalhar em benefício de uma pessoa que a gente vai atender. Por exemplo, vocês estão vendo isso daqui. Isso daqui é uma anamnese. Então, eu tenho aqui, ó, vermelhinho, vocês já sabem, chakra básico. Laranjinha, vocês já sabem, chakra sacro. E por aí vai. O que acontece? Quando eu vou fazer eu passo por uma sessão com um psicólogo, seja a abordagem que for, seja abordagem centrada na pessoa, qualquer que seja o trabalho, a linha em que aquele psicólogo eleito por você para trabalhar em psicoterapia eleja como melhor forma de adaptação ao seu perfil, ele sempre vai ter um protocolo. Ele vai te oferecer um questionário e vai pedir para que você preencha esse questionário. Não é o psicólogo que está avaliando você. É você que está se avaliando e colocando naquele relatório aquilo que você sabe, aquilo que você conhece sobre o seu ponto de vista, né? Sobre você, e o psicólogo nada mais vai fazer do que continha, né? Diante das suas respostas, não são respostas dissertativas, são respostas pré-formatadas, e aí, diante dessas respostas, o psicólogo ele vai atribuir a nota referente àquele questionário, que já é uma nota formatada, ele vai atribuir a nota, vai fazer a soma, vai fazer uma continha e vai dar uma pontuação. Essa pontuação vai indicar qual é a melhor, onde está a deficiência, se no campo social, se no campo de relacionamento, se no campo profissional, né? Isso na esfera da psicologia. Para o terapeuta não é diferente. Para a gente investigar os chakras, nós precisamos fazer uma seleção de perguntas certeiras, onde essas perguntas vão oferecer para essa pessoa que vem nos procurar para um atendimento alternativo, que sempre deve caminhar em conjunto com o tratamento convencional. Nós vamos oferecer uma forma de tirar uma fotografia muito nítida dessa pessoa através das informações que ela própria declarar, e é a partir daí que nós vamos colocar, então, na continha, nós vamos saber se aquele chakra está bloqueado, hipoativo, em algum nível ainda dentro do equilíbrio, ou hiperativo, porque
as duas extremidades, os dois hemisférios também são um problema. E ocasionam, e é o tema que nós vamos falar aqui hoje, as características e as propriedades de cada um desses chakras. Então, esses chakras, eles vão trazer aí as informações para que a gente, esse questionário vai trazer, vai revelar o que aquela pessoa, aquele indivíduo que chega em nosso espaço terapêutico procurando por uma sessão, o que ele verdadeiramente tem de bloqueio para que você possa trabalhar esses bloqueios. Esses bloqueios, eles são avaliados de maneira muito profunda sobre o aspecto físico, mental e espiritual. Por exemplo, eu posso trabalhar, a depender do teste que eu elaborei, que eu tive como retorno da pessoa que preencheu, eu posso declarar ser muito mais eficaz trabalhar, por exemplo, com a constelação familiar. Então, por isso que os terapeutas fazem um pacote, né? Eu vou precisar atender você em 5 sessões. Eu vou precisar atender você em 10 sessões. Ele vai fazer esse trabalho de investigação muito bem elaborada, e aí, neste trabalho, ele vai conseguir identificar se ele precisa trabalhar com uma terapia vibracional, multidimensional, onde vai ser preciso trabalhar a estrutura, obrigado? Vai ser preciso trabalhar com a estrutura molecular, a estrutura celular, fazendo esse movimento energético e entrar verdadeiramente uma terapia naquele campo energético da pessoa, ou se nós vamos trabalhar questões de laços, questões relacionadas à reprogramação do DNA energético daquela pessoa, se nós vamos trabalhar, se é melhor dar início, por exemplo, para uma terapia com som, né? Por que eu prefiro trabalhar com o som? Por que eu prefiro trabalhar com a cromoterapia? Né? Então, nos meus testes, as perguntas me revelam tudo. A pessoa tem câncer. Todo terapeuta trabalha já de pronto com a cor vermelha, porque nós sabemos que a cor vermelha é a cor que queima o câncer. Né? Então, são essas questões que o protocolo revela. Tá? Então, é muito importante que a gente conheça sobre muito importante que a gente conheça as propriedades, as características de cada chakra, para que a gente possa conseguir enxergar qual é a melhor terapia para a gente trabalhar para aquela pessoa que a gente vai atender. Ou para alguém da nossa família, ou para nós mesmos. Ok? Então, a proposta da jornada do terapeuta é uma proposta onde a gente vai aprender um novo olhar, uma nova tendência, uma forma terapêutica muito mais uniforme para a gente desenvolver o nosso trabalho, para a gente desenvolver o nosso lado ser humano, ter o nosso desenvolvimento individual e, por consequência, o nosso desenvolvimento sob o aspecto profissional, porque é o que todos buscamos, né? O nosso objetivo é ajudar a nós mesmos e ajudar a outras pessoas. É a partir de situações como essa onde nós vamos conseguir explicar comprovadamente. Eu posso comprovar para o meu cliente onde está o bloqueio dele. Eu posso comprovar onde está o bloqueio dele. E aí eu consigo esclarecer, eu consigo explicar a ele qual é a melhor forma de trabalharmos com com técnicas que são adequadas, às vezes técnicas vibracionais, às vezes técnicas que trabalham com o som, às vezes a cromoterapia, às vezes a reflexologia, às vezes a auriculoterapia, às vezes a constelação familiar, às vezes uma mandala, enfim. Cada terapeuta
ele busca a evolução. Essa evolução ele encontra à medida da dedicação dele, à medida do estudo dele, à medida das formações dele e à medida que ele se atualiza, né? À medida em que ele se atualiza. Muito bem. Então, eu já comecei o nosso encontro falando, né, de uma parte muito importante. E agora eu gostaria de falar com vocês a respeito, efetivamente, dos chakras, né? Então, a nossa proposta hoje é falar sobre os chakras inferiores, que é o primeiro chakra, chakra básico, o segundo chakra, chakra sacro ou chakra sagrado, e o terceiro chakra, que é o chakra do plexo solar. E nós vamos falar um pouquinho da característica de cada um deles. O chakra básico, ele é um chakra que tem como regência a terra, né? Então, se ele tem como regência a terra, por óbvio que eu vou buscar tudo o que vai promover o aterramento. Esse aterramento, muitas pessoas confundem com relação a estar conectado com a energia da terra. Não, não somente isso. É estar conectado com as suas raízes, né? O que são as suas raízes? A sua ancestralidade. Então, por aí vocês já veem que o chakra básico ele é muito propício para demonstrar, para revelar bloqueios onde os terapeutas, em sua grande maioria, optam por trabalhar com a constelação familiar, né? Por quê? Porque é um chakra que trabalha com aterramento, e o aterramento é como um todo as questões relacionadas à nossa ancestralidade, relacionada ao nosso propósito de vida, relacionada à nossa sobrevivência, à nossa segurança, à nossa energia, à nossa solidez, né? O nosso corpo, sentir a presença do nosso corpo, né? Então, existem pessoas que chegam para a gente e falam assim: eu não me sinto bem com o corpo que eu tenho. Pronto, você já sabe que ali naquele chakra básico, porque é disso que se trata, nós temos um bloqueio energético. E aí nós vamos passar a investigar para descobrir que tipo de bloqueio, porque é justamente isso que vai me apontar uma melhor técnica para trabalhar com aquela pessoa. Por isso que tem terapeuta cobrando por sessões, dependendo da sua região, R$ 200, R$ 300 por sessão. Claro que quando eles fazem pacote, eles têm um valor diferenciado, mas eu já vi pacotes aí de R$ 1.500 e as pessoas pagam felizes, porque indicam outras pessoas. Por quê? Porque elas têm o resultado, né? É energia. A gente sabe que esse movimento energético favorece o melhor tratamento convencional, favorece melhor aterramento, aceitação, diminuição diminuição de todas as questões que envolvem uma fragilidade no campo energético. Por que eu digo isso? Porque o nosso sistema de defesa energético, ele é preparado para repelir a energia estranha que entra, que deseja entrar no nosso corpo. Como o próprio nome diz, sistema de defesa energético. Isso faz parte da literatura, né? Então, esse sistema de defesa energético, ele tem como objetivo proteger a todos nós. E essa proteção falha à medida em que nós vamos deixando buracos para que energias dissonantes ingressem dentro do nosso campo. Todas as terapias, todas as técnicas, aquelas que se utilizam de óleos essenciais, aquelas que se utilizam de água solarizada, aquelas que se utilizam de cristais, todas as técnicas, elas têm por objetivo a limpeza do campo áurico. Tem por objetivo a redução de miasmas, de larvas astrais, de sujeira energética no campo energético, fazendo com que o padrão vibratório da pessoa cresça de tal forma que ele consiga, através das suas próprias forças, não é mágica, não é feitiço, é estudo, fazendo com que ele consiga melhores condições para
a vida dele, para gerir a própria vida. Então, vai chegar um ponto em que os terapeutas serão tão necessários e quem se preparar vai sair na frente. Vai chegar um ponto que é tão necessário essa técnica, né? Esse trabalho de terapeuta, a exemplo do que já acontece no SUS, vai chegar um momento em que isso é tão importante, em que os convênios médicos, e existem algumas cidades que já estão cadastrando esses profissionais. E por quê? Porque eles levam aos pacientes, né? Essas pessoas que passam por nós são os nossos clientes, porque nós não somos da área da saúde, nós somos terapeutas integrativos. Para que a gente comece a trabalhar direito, vamos fazer as nomenclaturas corretas, inclusive para que a gente não tenha nenhum problema com nenhuma outra categoria de classe. Nós somos terapeutas integrativos e as pessoas que passam por nós para tratamento energético são os nossos clientes. Vai chegar um ponto que nós seremos tão necessários para os convênios médicos, pois levamos uma outra forma, uma forma integrada de tratar aquela pessoa, e aí esses convênios médicos perceberão que a nossa presença faz com que as pessoas que são tratadas em conjunto com o tratamento convencional e a terapia energética, ela tem uma melhor resposta em seu tratamento. Então, nós seremos tão necessários aos convênios médicos que eles realmente começarão a fazer clínicas integradas, onde tem psiquiatra, psicólogo, terapeuta integrativo, e aí, ou terapeuta ocupacional, psicoterapeuta, fonoaudióloga e tantos outros profissionais da área da saúde que somam a medicina tradicional, a equipe multidisciplinar como um suporte àquele indivíduo. A resposta ao tratamento é muito mais rápida, é muito mais eficaz. Judia muito menos daquela pessoa. Sem contar, inclusive, que essa pessoa ela passa pelo tratamento porque os profissionais da equipe multidisciplinar, eles não tratam a doença, eles tratam o indivíduo. Eles tratam o indivíduo como um todo, como um ser humano. Eles não tratam a doença. E nós sabemos que a doença, ela se manifesta na matéria, mas antes disso, ela já passou por muitos corpos. E aí, as pessoas, né, nós já tivemos esses sinais, mas nós não percebemos. E então, com o passar do tempo, com o agravamento, nós tivemos essas doenças já manifestadas na matéria. Isso nós estamos falando de uma jornada como essa, né, onde eu estou, Clea, e aí cada um aqui tem o nome que está agora. Mas se nós conseguirmos fazer uma projeção de uma jornada fora do tempo e espaço, né, a quem acredita nessas coisas que a gente acredita, eu acho que não é diferente para vocês, vida após vida, nós vamos acumulando energia. Essas energias, elas ficam estagnadas em nossos centros de energia vital, e a gente vai fazendo o quê? A gente vai somatizando, ou vai congestionando mais energia negativa, ou a gente vai conseguindo liberar esses padrões que nós temos registrados nesses centros energéticos, né? Isso também é literatura, isso também é estudo, ok? Então, qual é a proposta? A proposta é a gente conhecer que o chakra básico é o chakra que vai tratar, é um chakra que tem como elemento a terra, e nós vamos tratar do aterramento, das raízes, nós vamos tratar da sobrevivência, da segurança, tudo o que é básico na vida de uma pessoa. Então, a saúde é básica. Se não tem saúde, tem problema no chakra básico. Se
se tem doença degenerativa, doença crônica, além de tratar o chakra básico, também tem que tratar o chakra coronário. Se tem problemas relacionados a dinheiro, né, a energia do dinheiro, porque essa energia também é básica, né, para a questão de sobrevivência na vida de todas as pessoas, tem ali um bloqueio energético. Clea, eu faço todas as técnicas, eu estudo, eu desenvolvo, eu ouço mantras e eu não consigo trazer a energia do dinheiro saudável para a minha vida. Eu proponho que você conheça um pouco mais, assista a todos os nossos encontros, e eu proponho que você conheça um pouco mais sobre a profundidade que é conhecer verdadeiramente os chakras. Conhecendo verdadeiramente cada um dos chakras, você vai entender qual é a melhor terapia para trabalhar com as terapias, para desbloquear, para equilibrar, para harmonizar esses chakras. Sentimentos primitivos, eles também informam que este chakra está em desalinho, está desajustado. Porque na atual conjuntura, nós já devemos ser seletivos com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Então, sentimentos de medo é um fator muito comum e que bloqueia esse chakra. Medo do quê? Você tem medo da morte? Você tem pensamentos aleatórios e que você, de repente, se depara com um medo que você criou a partir daquele pensamento aleatório que você teve? Você tem medo da morte? Você tem medo de perder alguma coisa? Você tem medo de perder alguém? Essas perguntas fazem parte daquilo que a gente pode considerar como um desbloqueio, né? Então, é fundamental eu conhecer para eu conseguir desbloquear. A pessoa não gosta do próprio corpo. Ela se sente incomodada com o corpo dela. É um indício muito importante de que há um bloqueio nesse chakra. A pessoa diz que não merece existir, que ela não sabe o que está fazendo aqui. Eu já ouvi isso. Eu já cansei de pedir para os arturianos, para os pleiadianos, por favor, me levem daqui. O que é isso? Isso é você não aceitar a sua condição aqui e agora. É um sinal de bloqueio desse chakra. Se você tem problemas, por exemplo, com sangue, também é um bloqueio, né? O que é problema com sangue? Diabetes. Também é um bloqueio nesse chakra. Então, tudo aquilo que a gente pode perguntar para as pessoas, problemas ósseos, né? Porque, às vezes, quando a gente está atendendo a pessoa, se você não tem um protocolo, você não... Muitas perguntas passam, né? Muitas perguntas passam. Qual é a melhor planta medicinal que eu vou poder trabalhar com aquela pessoa? Porque, além de eu trabalhar com ela dentro do meu espaço terapêutico, eu vou dar a ela, cada vez que ela sair, ela vai levar um saquinho, seja de ervas para ela trabalhar, um escaldapés, seja ervas para ela trabalhar, seja um chá, né, para ela preparar um chá, seja um óleo essencial, onde eu vou entregar a ela um inalador para que ela possa inalar o óleo essencial, estou dizendo óleos essenciais, não estou dizendo essência, para que isso também faça parte, entre pelo seu sistema límbico, faça um movimento no cérebro, gerando, abrindo uma nova possibilidade de trabalhar com energias. Então, toda vez que eu trabalhar com uma pessoa, eu
adotando um protocolo e trabalhando com esse protocolo, eu consigo atender essa pessoa, traçar um plano de ação onde eu vou ter algumas sessões e vou trabalhar com essa pessoa e vou ver o resultado. Além de eu trabalhar o que eu estou fazendo no espaço terapêutico, eu vou entregar a ela algo em cada sessão para que ela faça na casa dela, como uma forma de mudança de padrão, porque eu preciso disso também. Né? Cristais, um curso, um livro, salmos, quantas reconexões. Orientar que se faça, por exemplo, quem tem problema no chakra básico, bloqueios, tipos de bloqueios no chakra básico, consumir raízes ajuda muito a desbloquear esse chakra. Estar em contato com a natureza, em superfície natural, com os pés descalços, é fundamental para trabalhar o equilíbrio desse chakra. Adotar atividades físicas é fundamental, e não só isso. E não apenas isso. Então, a cada resposta que aquele meu cliente fornecer a mim, é uma forma em que eu vou trabalhar para ele, em benefício dele, consciente de que aquilo que eu estou fazendo faz parte da literatura e é um caminho onde vai auxiliar. O chakra básico, ele fica na base da coluna vertebral e aqui nada tem a ver com a Kundalini. Tá? Eu estou falando apenas dos chakras básicos. A Kundalini, ela é uma energia que merece pelo menos 2 horas, 3 horas de explanação, de explicação sobre ela. Não vamos falar sobre ela aqui nessa jornada do terapeuta. A pessoa que diz que não merece existir, que tem pensamentos negativos o tempo todo, ideação suicida, tudo isso faz com que esse chakra básico, que rege tudo que é básico na vida de uma pessoa, esteja bloqueado. O simples pensamento. E quando a pessoa tiver apenas pensamentos, quando eu pegar e identificar que o grande problema são os pensamentos, eu vou trabalhar com um tipo de terapia onde vai desestruturar essas células agrupadas, eu vou desmantelar essa quadrilha, eu digo, para que eu consiga entrar com uma energia e essa energia toma conta desse foco que está comprometido. Por isso as pessoas optam por trabalhar com esta ou aquela terapia. Quem entende sobre isso? A glândula aqui que eu vou trabalhar no chakra básico são as glândulas suprarrenais. Alguns órgãos físicos ela rege, inclusive o digestivo. Então, quando a pessoa diz para você, olha, eu não tenho uma boa digestão, eu tenho muitas dores de estômago, isso pode ter relação tanto com o terceiro chakra, que é o chakra do plexo solar, como também com o chakra básico. Por quê? Porque uma pessoa que não tem tranquilidade, uma pessoa que tem preocupação em excesso, qualquer alimento que ela consuma, mais ou menos ácido, ela vai ter problemas gastrointestinais, intestino preso. Por isso que aqui nós temos perguntas desse padrão, né? É regular? Essa cor é a cor vermelho. Meditação ajuda muito a desbloquear esse chakra. Esse chakra, ele é a nossa presença. Quando a pessoa tem chakra básico equilibrado, ela tem aquela presença, ela tem vitalidade, ela consegue dar conta de todas as situações da vida dela. Por exemplo, alguém que reclama para você, né? Você está atendendo uma pessoa, a pessoa reclama. Eu não sei falar não. A minha mãe me pede uma coisa, eu faço. Meu marido pede uma coisa, eu faço. Eu preciso ajudar meu filho, eu faço. A minha irmã, meu irmão, eu levo o trabalho para casa, eu faço. A pessoa que não consegue falar não tem este chakra bloqueado. Não apenas o chakra laríngeo.
Então, a personalidade da pessoa revela para mim se aquele chakra dela está ativo, está em equilíbrio ou não. É a personalidade dela que também está aqui, que revela muito sobre o centro de energia vital dela. Uma das funções mais importantes desse chakra básico é o aterramento. Então, é você conseguir se aceitar e aceitar os seus. Sejam eles neste plano ou em um outro plano. Porque tudo reverbera. Quando esse chakra ele está bloqueado, ele ressoa no segundo chakra. O primeiro chakra bloqueado vai ressoar no segundo chakra. Chega alguém lá no seu espaço terapêutico, olha, eu tenho dificuldades para engravidar. Não apenas o chakra sacro pode estar comprometido, como também o chakra básico. Você vai ter que trabalhar os dois chakras. Quando utilizar cristais da cor do chakra ou cristais como uma turmalina negra para absorver a energia, porque a turmalina negra faz isso, ela vai entrar naquele campo, ela vai atrair aquela energia para ela sob o teu comando e vai favorecer com que o seu trabalho energético consiga alcançar aquele foco comprometido com muito mais propriedade, com muito mais eficácia. É a mesma coisa que você entrar, querer instalar, por exemplo, uma loja do Boticário em um lugar que foi uma oficina mecânica. Como é que você entra com perfume lá dentro? Primeiro você vai ter, não dá nem para lavar, nem pintar. Primeiro você vai ter que entrar com ácido, lavar a parede, lavar tudo, aquela água cai no chão, você lava com ácido, o chão vai embora. Depois disso, você dá uma raspadinha na parede, nivela tudo, passa massa corrida, lixa, pinta, coloca lustre novo, lâmpada nova, coloca piso novo, um assoalho novo. E aí sim, você consegue colocar cor, colocar vida, perfumar. Para você alcançar a limpeza energética daquele campo, você precisa primeiro retirar o que está comprometendo ali. Senão, vai sempre ser muito mais moroso, muito mais tardio, muito mais lento. Sempre será assim. As doenças físicas, seja qual for, além de trabalhar esse chakra, quando se tratar de doenças crônicas, degenerativas, doenças de nascença, a gente também deve trabalhar com o chakra coronário, além do básico, tá? Então, essa energia do chakra básico, ela é muito poderosa. Ela revela muito sobre a pessoa. E isso é o que a gente precisa para a gente entender que esses chakras, eles fazem com que a gente consiga alcançar uma técnica muito mais rápida em benefício da pessoa. Então, esse chakra, quando ele está positivo, quando ele está alinhado, quando ele está em equilíbrio, a pessoa apresenta motivação para viver, potência sexual, ninguém reclama de nada, né? Coragem para superar os desafios, capacidade de decisão adequada, planejamento. É uma pessoa que tem um compreendimento, uma compreensão da realidade. Ela não tem a cabeça nas nuvens, ela não imagina algo irreal. O quanto é a fé e o quanto é ilusão. A linha que separa é muito tênue, né? Então, a pessoa vai comprar um carro. Falta 5 mil reais para ela comprar o carro à vista. E aí, ela fica acreditando que ela vai conseguir e vai movimentando energia para conseguir esses 5 mil reais, mas ela não consegue. Mesmo empregando esforços para isso. Mas eu acreditei, eu tinha tanta fé.
Tem que considerar o momento, gente. O momento tá fácil? As pessoas têm dinheiro? As pessoas, as pessoas elas estão em que situação? Qual é o momento? Às vezes você pensa, janeiro é um mês muito difícil, onde tem IPTU, primeira parcela do IPVA, tem mensalidade escolar, rematrícula e tantas coisas. Então, assim, é tudo uma questão de realidade, de ter os pés no chão e a cabeça boa para você tomar decisões, né? Então, o poder de concretizar planos também revela que essa pessoa é uma pessoa próspera, é uma pessoa que tem esse chakra em equilíbrio. Ao passo que a desmotivação, uma pessoa apática, sabe, sem vida, sem brilho, sem energia, mostra o comprometimento desse chakra. A hiperatividade também mostra o comprometimento desse chakra. A sonolência fora de hora também mostra o comprometimento desse chakra. Problemas na região lombar revelam tanto um desalinho do chakra sacro, segundo chakra, como do chakra básico. Então, quando nós insônia, quantos de nós não sofremos de insônia? Também revelam um comprometimento desse chakra. Se eu for falar agora do chakra sacro, por exemplo, esse é um chakra que ele vai me mostrar uma pessoa que tem esse chakra em desequilíbrio. O que ela me revela? Ela me revela vaidade. Uma pessoa muito vaidosa, fora do padrão. Não é o amar-se. Você percebe que não é o cuidar-se. Não é isso. É aquela vaidade extrema que ela perde, inclusive, o bom senso. Uma pessoa que tem o chakra sacro comprometido é uma pessoa vaidosa. Então, através da demonstração da personalidade da pessoa, a gente consegue também identificar. Eu estou falando tudo isso para vocês, porque quem aqui for terapeuta e estiver em atendimento, a partir de agora, quando eu digo lá nos grupos, né, vocês terão uma visão diferente, é um olhar diferente. Né? Talvez vocês saibam sobre algo aqui que eu estou falando, mas talvez seja algo novo para muitos de vocês. Muitas questões que eu estou falando aqui. O chakra sacro, ele é o chakra que tem como regência a água. A água. Então, ele é um chakra que ele vai trabalhar para mim as emoções e a sexualidade. Basicamente, é claro que muito mais, a criatividade também faz parte, né? Tudo isso tem como perguntas aqui. Mas, basicamente, as emoções e a sexualidade revelam como está a propriedade, a característica, a saúde daquele vórtice energético. Tão poderoso, porque se trata do chakra sagrado, inclusive em homens. Ah, mas homens não têm útero, né? Por que fala o chakra sagrado? Porque é o chakra da vida. Homens não têm úteros. Tem sim, tem útero etérico, porque ele está homem agora, mas ele pode ter sido mulher. Poderá ser, poderá vir numa outra jornada como mulher. Homem tem sim, tem o chakra etérico, chakra sagrado, chakra etérico, tá? Então, uma mulher que chega para você e fala assim, eu tenho muita infecção urinária. Você vai trabalhar no chakra sacro. Ela sente no âmbito energético, a mulher se sente invadida. De alguma maneira, ela faz coisas que ela não gostaria de fazer, mas se vê obrigada a fazer. A culpa é o grande fator que prejudica esse chakra. Então, aí você pergunta, né? Através dos protocolos, você pergunta para a pessoa: você sente culpa em relação à sua sexualidade?
Você sente culpa em relação aos seus sentimentos? Então, sob o aspecto físico, mental e espiritual, você tem várias perguntas que não é você que vai fazer a avaliação, é a própria pessoa que vai se autoavaliar. Você vai apenas fazer continha e vai chegar a um número onde você vai identificar que aquela pessoa, ela tem aquele chakra hipoativo, ou seja, está subutilizado, ou ele está hiperativado. Existe uma margem para o equilíbrio, não é fixo, existe uma margem para o equilíbrio, tá? Então, esse segundo chakra, ele me mostra, a pessoa tem problemas de pressão arterial, ou o que se chama de pressão emocional. O que é pressão emocional? Às vezes ela tem, ela fica nervosa, a pressão sobe. É muito normal a gente ver isso em senhorinhas, em idosas, né? Principalmente, pelo menos é a minha experiência aqui no espaço terapêutico. Idosas, né? A gente percebe que essas idosas, elas têm pressão emocional, dada a sua condição de vida, o nervosismo, as preocupações, tudo isso contribui, aliado, claro, a, a, aquilo que já se manifestou na matéria, como doença, como comorbidade, fazem com que ela tenha pressão arterial. Diabetes, tudo isso revela dores na região lombar, tudo isso revela um comprometimento deste segundo chakra. A pessoa fala de uma forma sem vergonha, né? Não que ela seja sem vergonha, ela fala de forma simples, corriqueira, assim, suave. É suave falar sobre sexualidade. Nós estamos falando de mulheres aí da casa dos 40 anos, até os seus 25, por aí. Elas falam naturalmente sobre a sua sexualidade? Ou para elas há ali uma rigidez? Elas conseguem expressar os seus desejos para que eles sejam atendidos? Tudo isso demonstra bloqueio nesse chakra. A pessoa consegue manter um nível adequado, um nível bom de comunicação? Ela consegue? Por quê? Porque a pessoa que consegue conversar bem, o segundo chakra, ele está relacionado ao chakra laríngeo. Então, o primeiro chakra tem relação com o frontal. Primeiro chakra, relação com o sexto chakra. Segundo chakra, relação com o quinto chakra. Terceiro chakra, relação com o quarto chakra. O único chakra que não se relaciona com nenhum é o sétimo chakra coronário. Quando este chakra está desbloqueado, é porque os demais estão desbloqueados. Eu preciso harmonizar todos eles para que o chakra coronário consiga estar em atividade equilibrada, consiga ser harmonizado. Então, quando eu falo em comunicação, eu também estou ressoando essa minha energia, ela ressoa também no quinto chakra, que é o chakra dos dons divinos, né? Os dons. Por isso que a gente fala, nossa, olha o dom que essa pessoa tem, porque os dons não são nossos, os dons são divinos. E aí, esses dons, eles se manifestam, eles se comunicam. Quando a gente pergunta se a pessoa ela se frustra com paixões, com que frequência, né? Então, aí ele vai indicar nunca, raramente, sempre, frequentemente. O que ele vai indicar? O que a pessoa vai assinalar? É uma pontuação que você vai atribuir a essa investigação. A pessoa ela consegue ter criatividade em situações que exigem dela criatividade para sair de uma determinada dificuldade?
o quanto ela consegue ser criativa, ou ela tem esse bloqueio, não consegue pensar em nada, não consegue sair de nenhuma enrascada, não consegue sair de nenhuma situação, ela só acumula situações. Alguém tem que gerir a vida dela. Aí está. Demonstra um bloqueio aí. Então, tudo isso, não, eu não vou dar os modelos da anamnese. Isso é material profissional, e aqui a gente só está transmitindo a informação, e tem muito mais que vem por aí, tá? Então, você precisa da permissão de alguém para você tomar alguma decisão? Se você precisa da decisão de alguém para você tomar decisão, você tem esse chakra comprometido. Se você sente culpa em relação às suas ações, se algo você deixou de fazer em algum momento da vida, e isso significa para você uma omissão, e você não lida bem com isso, o que isso indica? Indica um bloqueio poderoso nesse segundo chakra. Você muda a forma da sua personalidade para você ser aceito. Então, tudo isso são informações muito importantes, né? Então, a pessoa ela é de um jeito, mas ela passa a ser de outro jeito para que ela possa ser aceita naquele nicho, naquele público, naquela turma, naquele grupo social ao qual ela foi inserida. Seja por ironia do destino, seja por uma abertura do destino, seja como for a visão que ela tenha, pode ser uma possibilidade de mudança, ou para ela pode ser um calvário, né? Então, como ela enxerga? Tudo isso faz parte de uma investigação, onde vai revelar de maneira certeira como que essa pessoa, ela apresenta os centros de energia vital dela. Os centros energéticos, pessoal, é aquilo que faz a pessoa ficar em pé. Quando você tem um comprometimento dessa região, dessa frequência, há um comprometimento dos órgãos ali. E nós não estamos falando apenas dos chakras, nós falamos daquela frequência. Aqui nós abordamos os órgãos, toda aquela frequência. Por isso que eu preciso tratar muito fácil você pegar um pêndulo e, pêndulo, fale para mim qual é o problema dessa pessoa. Tem problema no útero? Se a pessoa reclama que não está conseguindo engravidar, tem problema no útero? Não é assim que se trabalha. Um terapeuta de verdade, bem preparado, não é assim que ele trabalha. O pêndulo, ele é uma ferramenta importante? Muito. Mas, primeiro, tem que saber usar. Não é pegar o pêndulo como a gente normalmente vê por aí, a pessoa pega o pêndulo, eu não tenho nenhum aqui agora, pega o pêndulo e faz assim. Não é assim. Exige técnica correta, aprendizado, exige prática. Então, o pêndulo, ele é uma ferramenta importante? Sim, claro que é. Por exemplo, se eu percebo na pontuação desse chakra, especialmente no chakra sacro, um acúmulo energético muito grande no campo, na frequência, eu vou trabalhar com uma técnica que é uma limpeza profunda. Por exemplo, uma técnica de pêndulo hebreu, que equivale a uma técnica que muitos espaços religiosos, templos sagrados, fazem, seja o nome que dão aí, uma limpeza. Equivale a isso. Né? Então, trabalha para retirada de magia e coisas muito profundas, tá? Então, esses protocolos, eles nos revelam, e não tenham pressa, pessoal. A gente não consegue alcançar a excelência pulando etapas. A gente não consegue. O que a gente consegue é fazer o que a gente está fazendo aqui, estudar, ouvir tudo o que precisa para acontecer, tudo que está para acontecer, ouvir tudo isso, e aí sim a gente vai voltar a oferecer as propostas para a harmonização desses chakras, para a harmonização daquele corpo, tá?
Esse segundo chakra, ele é um chakra que vai mostrar para mim, ele tem aí a regência da água, ele vai mostrar para mim sentimentos, criatividade, emoções, sexualidade, a habilidade em expressar os sentimentos, a capacidade psíquica de sentir solidariedade, de doação, a empatia. A glândula aqui são as gônadas, ou seja, os ovários nas mulheres e os testículos nos homens, que são os órgãos reprodutores. A cor dela é a cor laranja, ela vai tomar conta da parte do sistema renal, intestinos, aspectos do sistema reprodutivo, uma grande parte dessa região. Esse chakra sacro, ele está intimamente relacionado à concepção, à vida, ao parto, à capacidade de criar, a imaginar, a imaginação. Problemas relacionados a TPM, menstruação, dificuldades em engravidar, todos esses problemas estão relacionados a esse chakra e indicam algum tipo de bloqueio. Esse segundo chakra, quando ele está enfraquecido, ele pode levar a pessoa a um forte apego. Um forte apego. Aquela pessoa muito apegada ao marido, ao filho, a sua agenda, a sua roupa. Ela se passa por egoísta. Um tipo de bloqueio demonstra justamente essa inflexibilidade. Quando a pessoa tem, ela mesma declara, né? Você tem flexibilidade emocional? Agora é moda falar bipolar, né? Eu não estou dizendo disso, né? Não estou falando nesse sentido. Flexibilidade emocional é você conhecer a situação e, sob o seu ponto de vista, você consegue avaliar o que é aquilo, sem julgamentos. Mas você consegue avaliar. Se você estivesse na pele daquela pessoa, o que aquilo representaria para você? Agora, uma pessoa que não demonstra flexibilidade emocional, não consegue se colocar no lugar do outro, ou pior, cada hora pensa alguma coisa, então eu estou falando aqui alguma coisa, e aí você se convence, achou bonito alguma palavra aqui, alguma forma bem colocada, você compra essa ideia. Aí você vai conversar com outra pessoa, você não refletiu sobre isso, você simplesmente propaga, você copia, Ctrl+C, Ctrl+Z. Você conversa com outra pessoa que te demonstra um outro foco, você não agrega, não soma. O que você faz? Você muda de opinião. Também demonstra um bloqueio. Você não pensou. Você não consegue atinar, você não consegue interpretar. Você não consegue considerar algo sobre a sua experiência. Isso também é uma forma de bloqueio. A resistência à mudança. Pessoas que demonstram muita resistência à mudança têm esse chakra bloqueado. Tá? Então, são todas as formas aí de interpretar este chakra. Quando a gente fala também em chakra sacro, eu falo que esses chakras, eles são o movimento da vida, né? Então, pessoas que se sentem felizes, o equilíbrio na paixão, no desejo, tudo isso faz parte de demonstrar que esses chakras, eles estão em algum nível equilibrados. O principal responsável aqui é a culpa, tá? A culpa, o fator é o que vai desencadear um bloqueio muito grande. E nós estamos falando apenas desses centros de energia vital. Nós não estamos falando ainda do campo áurico e de todas as suas formas. Você, terapeuta, você já percebeu que às vezes você vai aplicar reiki em uma pessoa e aí você sente, quando você coloca a sua mão sobre essa pessoa, você sente como se espinhos tocassem na palma das suas mãos? Você já sentiu isso?
existe um modelo de campo áurico que justamente popularmente é conhecido como porco-espinho. É quando você toca na pessoa. Então, por exemplo, a pessoa ela evita o convívio social, ela busca o isolamento. Pessoas que buscam o isolamento têm o comprometimento desse segundo chakra. Tá? Melhor irrigação sanguínea, tudo isso são os pontos positivos. A melhor energia para se curar e curar os outros também mostram esse chakra bem alinhado. Pessoas agora, nós vamos agora partir para o terceiro e último chakra desse nosso primeiro encontro. São pessoas que mostram esse chakra. O terceiro chakra é o chakra do plexo solar, que tem como elemento o fogo, é o poder pessoal, é a aceitação. Quem tem esse chakra é a inteligência, é o poder pessoal, é o sucesso. Quem tem esse chakra em equilíbrio é uma pessoa que se demonstra muito, com autoestima muito elevada. Pessoas que têm autoestima muito elevada têm esse chakra bem equilibrado. Esse chakra é o chakra que vai trabalhar a autonomia, vai trabalhar a clarissenciência, a percepção clara. É esse o chakra que, quando está aberto, você entra em algum lugar, você fala, nossa, não me senti bem aqui nesse ambiente. É esse o chakra que revela isso para você. Ou então, é esse chakra que, quando senta ao lado de alguém, você fala assim, poxa, que energia gostosa tem essa pessoa. É essa interação do terceiro chakra que traz para você as informações do mundo exterior. A glândula aqui é o pâncreas. Na verdade, é um órgão, né? A cor, amarelo. Vai trabalhar com o sistema, com todos os órgãos digestivos, na área do estômago, inclusive o fígado, o baço, a vesícula biliar. Poxa, eu tive que fazer uma cirurgia, tirei a vesícula biliar. Comprometimento do terceiro chakra. Para sempre, intercale água solarizada amarela. Trabalhe com citrino amarelo, com topázio imperial, pedras na frequência energética amarela para suprir essa necessidade. A vesícula biliar é o detergente do organismo. As vértebras lombares, o plexo nervoso, baseado no plexo solar, é o que toma conta aí dessa região amarela, dessa frequência amarela. Esse terceiro chakra é onde a gente registra as emoções. É aqui que a gente guarda, né? A mágoa, a raiva, o sentimento de vingança. É aqui que fica trabalhando. É aqui, não é aqui não. Aqui no coração a gente tem relação com sentimentos. E o terceiro chakra tem relação com emoções. Então aqui, sentimento de vingança, sentimento de posse, egoísmo, egocentrismo, tudo isso contribui para problemas físicos, inclusive nessa região do plexo solar. Esse chakra ele também apresenta características, como eu disse, para fazer sentir, né, esse ambiente, justamente porque o chakra é o radar, é o teu radar. Se você não sente nada, observe como está a qualidade desse chakra. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode perguntar aí, tá? No chat. E aí a gente vai esclarecendo aqui. À medida do possível, a gente vai esclarecendo. Esse chakra também, ele revela muito, né? Ele revela para nós a qualidade das emoções que a gente está sentindo, né? Ele é o reservatório das emoções. O chakra do plexo solar é o reservatório das emoções, é aquilo que você guarda, né? Então, você emprestou um livro para uma amiga sua que estudou com você no ensino médio. Hoje você tem 60 anos, já se passaram pelo menos 40 anos. E aí, o que acontece? Você lembra com raiva daquela pessoa que você emprestou o livro e não te devolveu. Esse é o reservatório das emoções.
Alguém fez alguma coisa para você em 1900 e Guaraná de rolha. Você tem essa lembrança. Cada vez que você lembra disso, você se conecta a essa pessoa, a energia dessa pessoa. Estabeleceu aí um cordão energético, além de um comprometimento nesse chakra. E tudo isso o protocolo revela. Quando você lembra de algum colega, de alguma colega do ensino médio, do ensino fundamental, do trabalho, alguém especial te traz más recordações? Com frequência. Pronto. Comprometimento desse terceiro chakra. É esse o chakra que o terapeuta precisa trabalhar. Qual é a melhor forma de trabalhar? Nesse caso, a vibração do som. Porque tudo o que é emoção cria raiz. Porque se fosse fácil, ela já teria esquecido. Então, eu preciso desestabilizar, bagunçar essas moléculas bem organizadas, que têm os registros deformados, para eu conseguir retirar e trazer, colocar aí, depositar aí novas informações. Bom, esse terceiro chakra também, ele revela a frustração e a vergonha, né? Como pontos como fatores de bloqueio extremo. Então, a frustração e a vergonha provocam a baixa autoestima, provocam um sentimento de rejeição. A pessoa se sente rejeitada, ela não consegue ter bons relacionamentos, ter relacionamentos saudáveis, ela demonstra padrões repetitivos, a avó casou, ou melhor, engravidou com 15 anos, teve a filha cresceu, com 15 anos também ficou grávida, teve uma filha, a filha cresceu, ou seja, a neta da avó, agora a terceira geração, com 15 anos também está grávida. Olha o padrão. Qual é a técnica melhor para trabalhar esses padrões? Né? Então, o terapeuta bem preparado, tudo isso a gente fala, ele vai saber qual é a melhor forma de trabalhar isso. Por isso que existem tratamentos que eles são mais ou menos eficazes, porque é a técnica correta aplicada no lugar correto. Problemas digestivos, cansaço, sensação de rejeição, tudo isso demonstra um bloqueio desse chakra. Ao passo que a positividade, o empoderamento, a liberdade de expressão, o poder pessoal, sentir-se bem, aceitar-se, conviver bem com os seus percalços, com os seus erros, ressignificar o passado, todas essas informações são informações para liberação da energia estagnada, desarmônica desse chakra plexo solar. É fundamental trabalhar com uma alimentação balanceada aqui. No Instagram do Núcleo da Alma, a gente sempre coloca postagens. O Instagram do Núcleo da Alma é um espaço técnico. A gente sempre coloca lá publicações que revelam informações terapêuticas, né, que trazem algum conhecimento. Então, diariamente são feitas publicações que trazem alguma informação que é interessante, né? Quase sempre as pessoas colocam lá, salvam aquilo lá para que possam ser material de consulta em algum momento. E eu faço, em algum momento lá, eu já vi, me lembro de ter feito uma publicação sobre os alimentos dos chakras, de cada chakra, né? Então, é muito importante essas informações que a gente recebe, informações corretas. Aqui, nós vamos precisar trabalhar com esse chakra sempre com cristais. É a melhor forma de conexão, a melhor forma de
trabalhar com emoções distorcidas, emoções deturpadas, deformadas, registros enraizados. Os cristais trabalham muito bem. O reino mineral trabalha muito bem para isso. Esses bloqueios, eles favorecem apenas a doença. Em nada beneficia a pessoa, seja hipoativo ou hiperativo, em nada beneficia a pessoa. Ao passo que o conhecimento vai fazer com que as relações pessoais, elas sejam melhor trabalhadas a partir da aceitação. O equilíbrio emocional vai trabalhar em benefício dessa pessoa. O plexo solar é onde a gente deposita as vibrações que provêm de energias negativas. Então, tudo aquilo relacionado a sentimentos distorcidos como ódio, raiva, rancor, a pessoa que passa por você, que começa a falar muito sobre raiva, ódio, rancor, eu tenho ódio dele, eu tenho raiva dela que ficou com ele. Esses chakras, eles estão muito comprometidos. A mágoa, o nervosismo, a tristeza, são fatores de bloqueadores desses chakras. As pessoas que estão insatisfeitas com alguma coisa, que não lidam bem com as questões da sua vida, que não fazem o que gostam, elas têm uma atividade profissional muito diferente da atividade que ela gostaria de ter. Gera um comprometimento também do chakra. Quando esse chakra está positivo, a pessoa tem controle emocional. Ela é seletiva nas suas amizades. Ela é seletiva nas suas informações. Pode escrever, Silvana, aí no chat, tá? Ela é seletiva com as suas informações. Ela vai informar para alguém, aquilo que ela precisa informar. Aquilo que é para a pessoa, saber. Ela vai selecionar as pessoas para poder trabalhar de maneira onde ela vai conseguir selecionar, né? Então, eu não vou sair contando os meus projetos, as minhas dores, aquilo que eu preciso, que eu preciso colocar para fora, aquilo que eu preciso desabafar, eu não vou falar com qualquer pessoa. Eu sei a pessoa certa. Eu vou saber, eu consigo identificar. Então, a pessoa que tem esse chakra em equilíbrio não significa que ela não tem desafios. Não significa que ela não tem problemas a serem resolvidos, questões a serem vencidas. Não. Significa que ela consegue superar essas questões. Significa que ela consegue encontrar alternativas que são soluções para o desafio que ela apresenta. Tá? As pessoas que têm, por exemplo, pensamentos fluidos, né? Elas pensam alguma coisa, elas executam, elas conseguem traçar um plano de ação, elas conseguem desenvolver etapas com planejamento, com qualidade. É característica de quem tem esse chakra em pleno funcionamento. Poder pessoal, satisfação, amor próprio. Ela constrói bons relacionamentos. Existem pessoas que têm problema com pai, com mãe, com irmão, com marido, com filho, com filha, com trabalho. Demonstram o quê? Tá todo mundo errado e ela está certa? Não. Ela está demonstrando que ela tem um problema, um fator forte que bloqueou esse chakra do plexo solar. E aquela pessoa que ela se dá bem com todo mundo? Seja porque ela passa suavemente, ela não é profunda com todo mundo, ou seja porque nas escolhas dela, onde ela se aprofunda naquela relação, ela não tem problema. Ela consegue trocar energia. Ela consegue falar e ser ouvida. Ela consegue curar e ser curada. É disso que se trata o equilíbrio desse chakra. Ela tem uma melhor aparência de pele, né? Pessoas que têm problema na pele,
Elas têm um comprometimento no segundo chakra e no terceiro chakra. Aquelas espinhas que drenam muito, ainda que seja na fase da adolescência, da puberdade. Urgente, o organismo está implorando para ter uma renovação de alimentos. As toxinas estão saindo. Tem bloqueio nesse chakra. Capacidade de fazer escolhas. Ela sabe escolher, ela não tem dificuldade em escolher. Ela não sofre para fazer escolhas. Ela sabe o que ela quer. Isso demonstra um chakra saudável. Ao passo que a pessoa que fica suscetível, ela recebe as energias negativas com muito mais facilidade. Vai ter dor de cabeça com frequência. Mas nós estamos falando do terceiro chakra. Mas é esse o chakra radar. Sai captando energia por aí. Erroneamente as pessoas falam assim, nossa, eu sou uma esponja. Às vezes no sentido espiritual e às vezes no sentido energético. Então, esse chakra fica comprometido. A falta de confiança em si mesmo, a dificuldade nas relações pessoais, a falta de autoestima, ou seja, a baixa autoestima, a falta de motivação, a falta... Tudo, quando não encontra soluções para a vida, né? Tudo para ela é um problema. Tudo para ela. Atender a campainha é um problema, já está prevendo um problema. Conversar com alguém, sentar, conversar e falar, olha, que tal a gente fazer isso? Eu penso assim, o que você acha disso? Vamos chegar num acordo. É um parto. A pessoa que tem um comprometimento desse terceiro chakra não consegue fazer isso. Não consegue. Pensamentos relacionados à depressão, problemas de fígado, tudo isso demonstram um comprometimento desse terceiro chakra. O desenvolvimento também, a pessoa que tem esse terceiro chakra hiperativo, se demonstra, sabe o quê? Demasiadamente arrogante. Não se trata de autoestima, é arrogância. Tem um comprometimento nesse chakra. Percebem a importância de trabalhar? Existem vários... percebem a importância de trabalhar com protocolos? Existem várias formas de trabalhar para desbloquear o chakra, Silvana. Existem várias técnicas terapêuticas maravilhosas, poderosas para trabalhar com chakras. A grande questão, a pergunta, não é o melhor método para trabalhar o desbloqueio do chakra, é conhecer a real situação desse chakra, para que aí sim você possa entender qual é a técnica. Conhecer a melhor técnica para trabalhar aquele chakra é fácil depois que você sabe qual é o comprometimento daquele chakra. Depois que você conhece o real comprometimento daquele chakra. É muito mais fácil do que você imagina. Então, pessoal, hoje nós falamos sobre os chakras inferiores. Nós tivemos aqui 1h30, né, falando sobre isso. Eu tenho muito mais para falar, tenho muito mais informação para falar, mas nós já estouramos o nosso horário e eu só quero deixar uma coisa para vocês. Eu vou entregar para vocês, no nosso último encontro, um e-book inédito, né? Hoje eu vou colocar aí para vocês no grupo do WhatsApp, eu vou colocar para vocês um link para vocês baixarem um e-book que já vem sendo divulgado, né? Aqui no Núcleo da Alma, já tem algum tempinho, mas ele já traz algumas informações. Quem não tem, eu vou deixar o link para vocês fazerem o download, tá? Desse e-book. Quem não estiver nos grupos do WhatsApp, eu tenho todos os grupos, né? São 4 grupos, eles já estão lotados, com exceção do quarto, que nós temos ainda dá para entrar bastante gente. Quem não está no grupo do WhatsApp, eu vou deixar aqui embaixo, no link, um link do WhatsApp para você ingressar lá no grupo. É lá no grupo, nos grupos, ok, pessoal? Nos grupos eu vou colocar o link para vocês fazerem o download.
E no nosso último encontro, eu vou entregar um download, eu vou entregar um e-book inédito, tá? Para vocês entenderem, né? Então, nós temos os relacionamentos, uma pessoa, um homem e uma mulher. Eu tenho comprometimento, eu identifiquei através dos protocolos que ele tem comprometimento, por exemplo, no terceiro chakra e no chakra frontal. E essa companheira, essa parceira, ela tem o comprometimento no chakra básico e no quinto chakra, por exemplo. Esse relacionamento fica saudável? Então, eu vou também mostrar, nós vamos também fazer essa abordagem, nós vamos demonstrar isso para vocês, nós vamos fazer uma abordagem não profunda sobre esse tema que vale muito a pena conhecer, né? Às vezes as pessoas elas aparecem no nosso espaço terapêutico e elas têm a preocupação do companheiro, da companheira, né? A grande maioria das vezes a gente percebe sempre um vínculo energético, um laço energético estabelecido nessa área, né? A pessoa está mais preocupada com o que o outro está fazendo do que cuidando de si mesmo. Ela não consegue enxergar. Então, essa revelação vai ajudar muito a entender, a mostrar para o teu cliente as áreas comprometidas. É hora de procurar uma terapia de casais? Né? Se eu desejo ficar com essa pessoa, é hora de procurar uma terapia de casais? Ok, leva esse material, apresenta para a psicóloga que trabalha a terapia de casais. Pede para a psicóloga entrar em contato com a profissional que desenvolveu esse trabalho, porque nós estamos, é disso que se trata, somos profissionais, né? Então, os profissionais, eles interagem em benefício de alguém, não se trata de concorrência, porque são áreas completamente diferentes. Ninguém aqui está entrando nas questões da mente, nós estamos tratando estritamente de questões energéticas, questões relacionadas à energia, e nós temos propriedade para isso, tá? As outras aulas, nós vamos colocar nos grupos o link para vocês entrarem, ok? E eu quero agradecer muito a todos vocês que estiveram aqui. Muito obrigada. Temos um encontro marcado amanhã às 20 horas. Já me lembraram aqui, eu esqueci. Novamente estaremos aqui e amanhã nós vamos falar sobre os chakras superiores. Serão 4 chakras, tá? Eu agradeço a todos vocês. Livros, me pediram livros. São muitos, pessoal. São 23 anos de estudo, muitos livros, onde a gente vai colecionando informações, vai angariando informações, vai transferindo essas informações para um arquivo pessoal, vai fazendo a coletânea para que isso possa ser compilado e traduzido em muitas palestras, em muitos cursos, em muitas vivências. E aí, quem quiser fazer parte do Clube do Terapeuta, tá? Nós temos um canal no Telegram, lá no site do Núcleo da Alma, www.nucleodaalma.com.br, vocês encontram a agenda, vocês encontram no rodapé todas as redes sociais, vocês encontram os 4 canais do Telegram que nós temos. Lá no Clube do Terapeuta, eu sempre faço indicação de livros, tá? Um livro por mês. Eu sempre faço indicação. São livros que eu compro, são livros que eu leio, são livros que eu acho que são muito relevantes para o profissional evoluir como pessoa. E essa evolução como indivíduo se projeta em toda a vida dele, em todos os aspectos, tá? Então, eu quero agradecer a todos vocês. Muito obrigada pela companhia, por despenderem um pouco do tempo de vocês para estarem aqui comigo. Um beijo para todo mundo e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Tchau.